Momento da Palavra e Oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, amadas e queridas irmãs, que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos neste dia. Eu quero trazer uma palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, até o versículo de número 1 até o versículo de número 5, sobre a conversão de Saulo. Nós sabemos que o apóstolo São Paulo, querido, ele foi um instrumento usado poderosamente nas mãos de Deus. Mas no início, realmente, de todas as coisas, ele foi um perseguidor da igreja. Ele assolava realmente as pessoas. Ele levava as pessoas para a prisão. Ele levava as pessoas para a morte. E olha o que diz: e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu uma carta ao sumo sacerdote para que lhe desse autoridade para ir prender realmente os cristãos. Querido, Deus, ele usa quem ele quer, no momento que ele quer, na hora que ele quer. Tá? Paulo não era bonzinho não, mas se tornou um instrumento usado poderosamente nas mãos de Deus. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Ali ele pediu uma carta para que ele prendesse tanto os homens quanto as mulheres que falassem sobre Jesus. Querido, o que tem de obra satânica e diabólica tentando impedir o trabalhar da igreja? Pessoas criticando, pessoas amaldiçoando, pessoas falando mal, fazendo remédio de tudo para que o evangelho não se divulgue, não se propague. E olha, diz, e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, Paulo caindo em terra, Saulo na época, né? Foi transformado em Paulo. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você está me perseguindo? Era a própria voz de Jesus, querido. Era a própria voz de Jesus para parar essa loucura desse homem. E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Paulo, você está me perseguindo. Quando você persegue os meus filhos, as minhas filhas, você está me perseguindo, Paulo. Saulo, olha, eu sou Jesus a quem tu me persegues. Dura coisa te é dar coice contra os aguilhões. E tem uma versão que diz se levantar contra os aguilhões. Aguilhões é aquele ferrão de boi, querido, com aquela ponta. O que Jesus está dizendo? Vem, entra. Você vai se machucar totalmente se se levantar contra mim. Olha, e ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegue. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém, ficou cego, querido.
ele ficou cego, por questão daquela luz. E Saulo se levantou da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pelo caminho, pela mão, o conduzira a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvimos acerca deste homem, quantos males tem feito ao teu santo em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo se lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Querido, mudou a história desse homem. Esse encontro de Jesus Cristo com Saulo mudou a história dele. A partir daquele momento era Paulo que deu a vida, Paulo realmente que se desgastou, Paulo realmente que não negligenciou quando ele teve aquela visão celestial, quando ele teve aquela manifestação na vida dele. Querido, nós precisamos sermos instrumentos valorosos de Deus. Tem que parar de picuinha, conversinha mole, tá? A gente tem que parar esse negócio de um querendo ser melhor do que o outro. A gente tem que parar realmente de achando que é o seguinte, que cada um manda. Não, meu irmão, é Jesus que manda, é Jesus que manda, é Jesus que manda, é Jesus que manda. É Ele que está no controle, é Ele que é o soberano de Israel, é Ele. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, pela vida do apóstolo São Paulo, meu Deus, que se converteu, meu Deus, como Saulo. Quantas bênçãos, quantos milagres, quantos prodígios e maravilhas tu fizeste através da vida deste homem, que é um exemplo para nós, Pai. Muito obrigado. Eu tomo, Senhor, nesse momento a liberdade de te pedir: me ajude, meu Deus. Não deixa, Deus, que nada venha acontecer com o meu ministério, mas que as bênçãos do alto céu, meu Deus, estejam sobre a minha vida, sobre a vida da minha casa, da minha família. É isso que eu te peço e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus queridos, minhas queridas, fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe.